Amém. Marcos capítulo 16 diz: Passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Irmãos, essa passagem bíblica, ela é gloriosa, como todas as passagens bíblicas, mas quando algumas coisas sobressaem de uma maneira especial, nós damos uma ênfase assim e dizemos: essa passagem bíblica é gloriosa. Por que eu digo isso? Aqui tem algumas simbologias, algumas revelações. Por exemplo, diz que muito cedo no primeiro dia da semana, ao despontar do sol. Quer dizer, isso aqui é uma alusão clara ao retorno de Cristo, né? Depois de estar oculto, estar sumido, sepultado. E esta é uma manifestação direcionada aos judeus. Jesus voltará a se manifestar aos judeus que estiverem vivos, que estiverem sobrevividos, enfim, toda aquela história que nós sabemos, conforme Zacarias capítulo 14. E primeiro dia da semana, o que significa a semana? Biblicamente falando, a semana representa uma nova dispensação. Então aqui está dizendo que Jesus era de manhã, então elas foram, Jesus tinha ressuscitado que no despontar do primeiro dia da semana, quando ele volta a se manifestar aos seus discípulos ali, no caso muito enfatizado, judeus. Então esse retorno aqui, essa manifestação aos judeus, será quando Cristo trará uma nova dispensação, representada no primeiro dia da semana, ou seja, enquanto estivermos dentro do tempo da graça, não tem manifestação de Cristo para os judeus. Isso é assunto encerrado. Cristo somente se manifestará para os judeus quando mudar a dispensação, depois que a era da igreja for encerrada, quando a igreja sair do planeta Terra, aí Cristo se voltará para os judeus. Bem, é aquilo que nós temos visto. E aqui ainda diz assim: e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Ora, você vai dizer assim: mas não tinha 16 soldados lá? A guarda romana não estava lá, 16 soldados? Eles removeriam a pedra. Na verdade, não é essa a questão, a indagação não é por ter gente lá ou não. Não é isso que as mulheres estão pensando e falando. A questão é que tem lá sim 4 quaternos, né? Não sei como eles chamavam esses 16 soldados. Eles estão lá, mas estão felizes da vida, guardando um morto. Estão em paz e harmonia, estão alegres. Eles estão enfurecidos. E outra coisa, vocês acham que as mulheres iam chegar lá? Por favor, remove a pedra aí pra gente. E alguém ia lá simplesmente com toda a gentileza. Vamos remover essa pedra aqui para essas senhoras que querem ver o corpo aí desse morto. Elas já estavam imaginando que alguém ia dizer assim: remove vocês aí.
Já não basta a gente ter que estar aqui guardando um morto, não? Então, essa indagação não é porque não tinha ninguém lá, é porque elas não imaginavam que realmente alguém fosse se dispor a remover a pedra. Então, quem vai remover essa pedra? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Nós sabemos pelos evangelhos sinóticos, né, ou seja, Mateus, Lucas, João, como houve a remoção dessa pedra, o anjo que desceu, sentou-se sobre ela, o terremoto que aconteceu, mas Marcos aqui ele é mais sucinto, ele não entra em tantos detalhes, porque o evangelho de Marcos foi um evangelho escrito às pressas. Nós já explicamos um pouquinho sobre isso, né? Na verdade é o evangelho de Pedro, foi Pedro que foi pregando, ditando essas coisas, e Marcos numa certa pressa, porque ele já estava para sair de Roma com Pedro, fazendo as suas viagens, deixou isso a pedido dos irmãos lá de Roma. Então foi um evangelho meio escrito na pressa, então ele não tem muitos detalhes. Aí diz que, entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde tinha posto. Quer dizer, quantos sinais? Elas saíram atemorizadas, por quê? Elas saíram atemorizadas, meu irmão, porque elas entenderam que o que estava, a informação que estava chegando a ela, não era de alguém normal. Não era apenas de um homem assentado na cabeceira, do lado direito, vestido de branco. Não, elas viram que ali tinha alguma coisa sobrenatural. Senão, simplesmente, elas poderiam ter as indagações que em outros momentos foi tida. Roubaram o corpo. Não, você, para onde você levou? Não, elas não nem dirigiram a palavra àquele jovem, a aparência jovem que está ali diante delas. Aquele anjo ali em forma humana, tão claramente visível. Elas sentiram o impacto de uma situação espiritual e sobre elas veio, como diz aqui a Bíblia, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, de assombro e de medo. E embora tenha a informação que ele disse, vai lá e comunica, o que elas fizeram? Aqui diz a Bíblia, nada disseram a ninguém. Elas não contaram nada para ninguém. Por quê? Porque elas sentiram um impacto espiritual violento daquela cena, que o temor foi muito maior do que a coragem de abrir a boca e tocar naquele assunto. É um sobrenatural envolvendo, tipo, não quero nem tocar nesse assunto. Mas vocês não foram lá? Que notícia tem do sepulcro? Não vi nada. O que vocês ouviram? Não ouvi nada. E o corpo? Ah, não sei, está por lá. Sei não. Ficaram com tanto medo desse impacto espiritual. Irmão, além de eu criticar um pouquinho, né, as nossas irmãs lá do passado, eu quero dizer para você que a certo ponto, isto é comum, isto é normal. Deus enviou o seu Filho na cruz para morrer por nós. E eu te digo uma coisa, nós temos mais medo de Deus do que amor por Ele. É algo que está no nosso ser. Nós não aprendemos a conviver com as coisas espirituais, com as coisas sobrenaturais. Quanta gente está na igreja orando e dizendo, Deus me enche do teu poder, Deus faz a terra tremer, Deus, eu quero ver fogo cair do céu, e Deus faz com que o inimigo nunca apareça no meu caminho, afasta o diabo dos meus caminhos. Epa, cadê? Tu não está pedindo poder? Está pedindo um poder que não tem noção, e está pedindo o exercício do poder que você está pedindo é justamente para desfazer as obras do diabo e envergonhar o inimigo eterno das nossas almas. Mas você diz, Deus, afasta o inimigo do meu caminho. Você já ouviu essas orações, irmão? Já?
Essas orações são engraçadas, são fruto de uma mente que não tem noção das coisas espirituais. Ah, Deus, põe os teus anjos adiante de mim para que o diabo não consiga parar no meu caminho. Não, meu irmão, quem conhece Deus, quem conhece o poder de Deus, Deus joga o diabo no meu caminho, manda ele se atrever a passar na minha frente. É outra realidade. Agora, existem pessoas que ainda não criaram afinidade com as coisas de Deus. Aí tem um impacto desse aqui, vê o sobrenatural, congela todo o sistema. Congela tudo, fica tudo petrificado. É o medo, é o pavor do sobrenatural. Por quê? Porque ainda não se envolveu com ele. Você só tem medo daquilo com o qual você ainda não tem intimidade, meu irmão. Aquilo com o qual você ainda não se envolveu. É como qualquer coisa, uma ferramenta. Às vezes eu estou ali na obra, eu vou usar alguma ferramenta, eu pergunto, Zeli, aqui? Essa ferramenta é assim? Faço assado? É, porque ele entende, ele tem intimidade com a ferramenta, eu não. Eu tenho que ver para mim não ligar e não me ferir, para não ligar, não estragar uma peça, não estragar uma ferramenta. Uma vez tínhamos algo para esmerilhar, um negócio que para a minha visão era difícil. Eu perguntei para ele, você acha que se eu esmerilhar essa peça, eu vou estragar a peça ou eu vou conseguir esmerilhar? Ele falou assim, não, você vai conseguir. Baseado na experiência dele, eu fui lá naquele detalhezinho e esmerilhei a peça. Não sei se ficou 100%, mas estamos tocando a obra. Então, por quê? É assim que as coisas acontecem no mundo natural e no mundo espiritual. Você só anda com liberdade, paz e alegria com aquilo que você tem intimidade. Nós precisamos ser íntimos de Deus. Moisés foi um homem íntimo. Subiu no monte, Deus está falando com ele, ele falou assim, aí Senhor, faz o seguinte, deixa eu ver o teu rosto. Isso não é muita intimidade? No começo, quando Deus, olha o que eu estou falando para você, anote esse exemplo que o Espírito Santo, que não mente e não se engana, está dando para todos nós. Ele que é fogo consumidor e não deixa que ninguém use o nome dele em vão. Porque é horrenda coisa cair nas mãos de um Deus vivo, e o Senhor não terá por inocente aquele que usar o seu nome em vão. Ele está nos dando o exemplo de Moisés. Quando Moisés está apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro, e a sarça pegou fogo, ele foi lá, quando ele ouviu a voz, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. A Bíblia diz que Moisés jogou o rosto em terra porque temeu olhar para Deus. Ele caminhou, ele foi no Egito, ele peregrinou, ele foi no deserto, ele voltou no Monte Sinai. Quando ele está de novo no Monte Sinai, ele diz assim, me deixa eu ver o teu rosto. Isso se chama, sabe o quê? Crescimento espiritual. Primeiro escondeu o rosto em terra, diz a Bíblia, porque temeu olhar para Deus. Agora ele está dizendo assim, eu quero te ver. Me mostra, quero ver você. Isso se chama crescimento espiritual. Nós precisamos valorizar a nossa vida espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente. Precisamos renunciar muitas coisas para crescermos. Não podemos ficar dando migalhas para Deus, porque não há crescimento. Para você lidar com uma ferramenta, você tem que aprender. Existem ferramentas que eu olho, às vezes passando pelo Palácio das Ferramentas, eu fico admirando aquelas ferramentas todas, eu fico pensando, caramba, como é que será que se usa aquele negócio ali? Aí passa um camarada, chega no balcão, me dá uma ferramenta daquela ali. O cara embrulha e ele vai embora. Eu digo, poxa, aquele camarada ele deve saber usar a ferramenta, ele está comprando. E eu não tenho nem noção como é que ela liga, como acopla as peças. Ou seja, em tudo na vida nós precisamos caminhar em estudo, em entendimento, conhecimento, o que vai gerar o nosso crescimento. Irmão,
leve muito a sério o seu crescimento. Tudo na nossa vida tem crescimento. Nós nascemos de 1 centímetro e chegamos a 1,80 m, 1,90 m, é um crescimento. Nós começamos nos alimentando com comidas líquidas, daqui a pouco estão comendo carne seca, destrinchando rabada, osso, né? Para quem gosta, não sou nem muito chegado, mas é isso aí que a gente faz, né? Então, tudo é um crescimento, um aprendizado, a gente começa de muitas maneiras na vida, mas o mais importante é como nós vamos terminar. E não podemos terminar de forma invertida. Quem terminou de forma invertida? Salomão. Salomão assume o ministério, consagra a casa de Deus, faz um grande templo, logo no começo, porque Davi já tinha deixado a madeira toda lá armazenada, o ouro armazenado, as pedras lapidadas, tudo. Salomão não teve que fazer praticamente nada, só teve que coordenar a obra. Salomão começa a obra recebendo de Deus a maior e tremenda sabedoria, mas acabou como louco. Não posso dizer que foi um crescimento invertido, foi um regresso absurdo. Um homem que Deus apareceu para ele 2 vezes em sonhos. Você já teve sonho com Deus? Tem tantos anjos, né? Mas não é raro Deus aparecer em sonhos? É raro, pois a Bíblia diz, eu me lembro de pelo menos 2 vezes que apareceu para Salomão e disse, me pede, olha que confiança Deus está tendo nesse homem, me pede o que tu quiseres, o que tu quiseres, me pede. Salomão disse assim, eu quero sabedoria para governar o teu povo. Falou assim, então tá, já que tu pediu isso, antes de ti não houve igual, e depois jamais se levantará alguém com a tua sabedoria. E como você não me pediu ouro, prata, nem a derrota dos teus inimigos, eu vou te dar muito além de tudo isso. Como diz a Bíblia, te darei, Deus opera nas nossas vidas além do que nós pedimos e pensamos, além do que pensamos. Tem ideia do que é isso? Salomão começa muito bem e no final, o que mostra a Bíblia e o que mostra a história. Salomão é um louco, casando com um monte de mulheres pagãs, construindo templo pagão e permitindo até, pasme, sacrifício de crianças em Jerusalém. Da maior sabedoria de todos os tempos, a maior loucura de todos os tempos. Mas o certo é que cresçamos. Essas irmãs aqui lá do passado, faltava para elas crescimento. O simples fato de ver um anjo já as deixou transtornada. Não vamos contar isso para ninguém não. Não vamos tocar nesse assunto para ninguém não. Não, mas nós não vamos contar para Pedro. Ele não falou para contar para Pedro, não falou para contar para os discípulos. Não vamos tocar nesse assunto não, diz aqui a Bíblia. De modo e de medo, né? Estavam com medo. Nada disseram a ninguém. Outro detalhe, irmão, que eu quero ver contigo aqui, no verso 7, que o anjo diz assim: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele disse. Veja bem, dizei a quem? A seus discípulos. Não bastava? Pedro não está incluído entre os discípulos? Todos nós não somos servos e discípulos de Jesus Cristo, mas aprenda como Deus trata em coletivo e como Deus trata no individual. Existe essa realidade que muitos não querem aceitar. Somos todos iguais? Somos todos iguais. Temos nós o mesmo sangue derramado em nosso favor? Temos o mesmo sangue. Servimos o mesmo Deus? Sim, servimos o mesmo Deus. Mas Deus tem dado a alguns um tratamento diferente. Isto é fato. Vai lá e diga aos meus discípulos, os discípulos do Senhor, e a Pedro, que ele já ressuscitou. Ou seja, fala ao coletivo e fala a Pedro. Ou seja, está demonstrando que Pedro tem uma diferença, tem um destaque no meio dos discípulos. E quando, irmão, eu costumo sempre dizer o seguinte, né? Quando você vê alguém destacado no meio dos discípulos,
Não tenha inveja, tenha um exemplo. Amém? Não é com inveja que nós conquistamos as coisas no reino de Deus, é usando os bons exemplos, é ouvindo tudo e retendo o que é bom. Quando Miriam, Arão questionaram Moisés, a autoridade, as ações de Moisés, o que Deus vem e diz? Ué, porque vocês não temeram falar contra meu servo, contra Moisés? Miriam falou, nós também somos profetas, nós também profetizamos. Aí Deus vem e diz assim, verdade, vocês também são profetas. Eu me revelo a vocês em sonhos, eu me revelo a vocês em visões. Mas e Moisés, por acaso ele tem sonho? Qual o sonho que Moisés contou? Moisés tem visão? Qual é a visão dele? Eu não falo com ele por sonhos nem visões, eu falo com ele boca a boca. Por que vocês não tiveram medo de falar contra ele? Qual foi o resultado? O resultado foi Arão morrer no deserto e foi Miriam ficar, além de morrer no deserto, ter ficado 7 dias, leprosa, longe do arraial. Leprosa, debaixo de uma ira de Deus. E tem mais, se não fosse Moisés a interceder pelaquela situação, sabe-se lá se Miriam teria sobrevivido ainda. Então, existem diferenças. Não existe diferença entre nós. Ah, sim, um detalhe. Nós não fazemos diferenças entre nós. Quem faz é Deus. Não foram as mulheres que disseram, não, tá bem, nós vamos falar com os discípulos e vamos falar com Pedro. Não, foi o anjo mensageiro de Deus, os discípulos e Pedro. Foi Deus que fez a diferença. Se existir alguma diferença no meio do povo de Deus, essa diferença tem que ser ditada pelo Senhor e não por nós. E tem mais, se alguém recebe alguma coisa de Deus, não tem motivo para se exaltar, tem motivo para se humilhar. Quando Deus nos dá alguma coisa, o nosso coração jamais fica altivo. Quando recebemos as coisas do Senhor, das mãos do Senhor, nós primeiro somos preparados para receber, e quando receber, glorificamos o nome dele, colocamos o rosto em terra e declaramos, como João Batista declarou, importa que ele cresça e eu diminua. Amém? Seguindo então o nosso texto, verso 8, saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Veja bem, a Bíblia diz que Deus não deixa ser tentado além do que podemos resistir, e as nossas experiências, elas sempre são à altura de coisas que nós precisamos compreender. Deus age assim conosco. Então veja bem, se alguma experiência acontece na nossa vida, é para que nós assimilemos mais um degrau, mais alguma coisa. Só que, como eu sempre digo, se nós tivermos negligenciado alguma coisa, alguma situação, as coisas se complicam. Porque a hora que Deus marcou das coisas acontecerem, elas vão acontecer. O que eu não posso é ter negligenciado a caminhada. Veja o que o anjo diz no final do verso 7, Ide dizer a seus discípulos, a Pedro, ele vai diante de vós para Galiléia, lá o vereis o quê? Como ele vos disse. Então não tinha motivo, elas tinham que estar esperando. Elas não tinham que estar esperando Jesus vivo? Então não era assombro agora chegar ali e um anjo dizer assim, olha aqui, ele ressuscitou. Tinham que sair dali felizes, chegou a hora, ele ressuscitou, é o 3º dia. O anjo está dizendo, como ele vos disse, vocês estavam cientes e conscientes de que este fato iria ocorrer. Vocês tinham consciência de que isso já estava predito pelo Senhor. Então, é como ele vos disse. Então, elas deveriam estar aguardando, esperando. O que aconteceu na vida dessas irmãs lá do passado?
uma negligência na caminhada. Como que nós negligenciamos a caminhada? Quando não credibilizamos aquilo que o Espírito Santo diz. Irmãos, eu não quero ousar dizer que tudo que eu falo nesse púlpito aqui vem de Deus, não, eu sou homem. Nós sabemos que homens são sujeitos a falhas. Enquanto eu estou falando contigo aqui, os meus pensamentos não estão neutralizados. Continuo tendo livre-arbítrio. Todos nós, mesmo sendo cheios do Espírito Santo, falando língua estranha, tendo visões, sonhos, seja lá o que for, ouvindo Deus, nosso livre-arbítrio está aí e nós não sabemos a que ponto nós podemos interferir até nas situações de Deus. Mas aqui está dizendo, como ele vos disse. Então, irmão, elas negligenciaram. Na hora de reconhecer aquela glória, elas ficaram com medo e fecharam a boca. Mesmo o anjo dizendo, anuncia, elas se calaram. O temor, o medo, o pavor as envolveu, quando na verdade deveriam ter sido envolvidos por uma glória tremenda. Ficaram com medo, quando tinham que ter saído soltando fogos, procurando os discípulos, e dizendo, ele vive, ele vive, ele vive. Estão lá caladas, atemorizadas, amedrontadas. Se alguém perguntasse, hoje vocês foram no sepulcro? Não, hoje nós não fomos não. Mas vocês não tinham comprado especiarias? Mas está guardada aí num armário qualquer. Não fomos lá não. Estão apavoradas. Por quê? Porque quando Jesus está pregando, como Jesus está ensinando, como o anjo está dizendo aqui, como ele vos disse, muita gente não está prestando atenção, não está dando ouvidos, não está procurando guardar no bom depósito do seu espírito, não está estudando o que Jesus falou, como a Bíblia diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmão, para meditar de dia e de noite tem que ter renúncia, senão não dá não. Não há tempo para se fazer todas as coisas. Aprenda isso. Não há tempo para se fazer todas as coisas. Portanto, faça o principal, que é cultuar e servir ao Deus vivo. Porque não há tempo para se fazer todas as coisas, porque não podeis servir a dois senhores. Então, aqui está dizendo, é como ele vos disse. Ora, então, fugiu da memória. Elas poderiam dizer assim, como ele disse, caramba, é mesmo, bem que ele falou que ia ressuscitar. Aí, ao invés de medo, pavor e assombro, viria a alegria, mas a lição do que ele disse estava apagada. Por isso diz a Escritura, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Mas se o que me dá esperança tiver sido apagado, vai me restar o temor. Por que você acha que nós armazenamos milhares de coisas lá na internet? É para que as pessoas possam ouvir e assistir a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez. Esses dias alguém estava comentando comigo, pastor, eu estava ouvindo aquela mensagem, a carruagem do Evangelho. Falei, caramba, a carruagem do Evangelho, nem sei quantos anos tem isso. Tem gente encontrando Jesus por mensagens que nós já pregamos aqui há 8 anos atrás. Entende, irmão? Então você não pode ser um ouvinte desapercebido. E não esqueça que para se alimentar do que Deus fala, você sempre precisará encarar uma situação, renunciar a algum ponto. Não acredite na ilusão de que você pode servir a Cristo sem ter renúncias na sua vida. Não acredite nisso. Se prepare para as provas e lutas e saibam que elas são normais. Então, saindo elas, fugiram do sepulcro, possuídas de temor, assombro, de medo, nada disseram a ninguém. Aí aqui diz, continuando, Jesus aparece a Maria Madalena. Veja bem,
Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Veja bem, essa Maria Madalena tem um nome aqui, quando você começa a ler o capítulo 16, passado sábado, Maria Madalena. Eu acredito que é a mesma pessoa. Acredito que é a mesma pessoa. Acredito, inclusive, que aconteceu? Ela com as outras foi ao sepulcro. Chegou lá, se deparou com toda aquela situação. Voltou atemorizada. Não falou com ninguém, mas alguma coisa a motivou e ela retornou ao sepulcro. E aqui está dizendo: havia ressuscitado cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. E estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Por quê? A velha história da lição, que não foi aprendida. Não havia essa esperança da ressurreição de Cristo. Irmão, sabe que isso aqui é um bom exemplo, que muitas vezes nós dizemos em moveres do Espírito Santo, às vezes final do culto, quando estamos adorando, Deus traz moveres diferentes em cada momento. É tanta coisa que Deus faz nesse lugar. E às vezes Deus diz, aqui Deus fala assim, vou curar, e eu digo, Deus está curando. Muita gente, glória a Deus, aleluia. Mas o glória a Deus, aleluia, não pode ser da boca para fora, tem que ser um receber, um crer, um buscar. Se você tem a enfermidade, Deus, o Senhor disse na igreja essa noite que estava curando, foi o Senhor que falou, então confirme essa cura na minha vida. É buscando. Maria Madalena teve a situação, ela fica atemorizada, ela foge, mas ela volta. Quando ela volta, a quem primeiro o Senhor se manifestou? A quem voltou para buscá-lo. Primeiro, a aparição dele foi a ela. Será que ela tinha mais amor que as outras pessoas? Pelo menos aqui está dizendo que Jesus havia expulsado dela quantos demônios? 7 demônios. A situação dessa mulher não devia ser muito boa, não. E ela era uma prostituta, não é isso? Possuída por 7 demônios. Então a situação dessa mulher era uma situação de miséria, uma situação de prostituição. Imagina uma pessoa possuída por 7 demônios. Essa mulher devia viver meio moribunda, perambulando de um canto para o outro. Era a escória da sociedade, principalmente uma sociedade para aquela época. Talvez por ela ter sido a mais miserável resgatada, talvez por isso ela tenha buscado mais. E talvez por isso ela tenha sido a primeira a ver Jesus. Irmão, a questão aqui eu vou te dizer com clareza, não importa quem tem 7, 77 ou 70 vezes 7 demônios, não importa. Quando Jesus cura e livra da morte, quando Jesus expulsa demônios das nossas vidas, o que quer que Jesus Cristo faça, nada é maior nem por mim, nem por você. Tudo é igual, porque tudo tem um preço só, o preço do sangue de Cristo derramado na cruz, para nos redimir de todos os pecados, nos purificar de todos os demônios. Então a diferença não está no que Jesus fez por cada um de nós, a diferença está no reconhecimento que cada um de nós tem para essa ação poderosa e misericordiosa de Deus nas nossas vidas. A diferença é essa, meu irmão. Jesus me livrou do espiritismo? Livrou. Jesus me livrou do catolicismo? Livrou. Mas quantos mais Jesus fez isso? Eu nunca cheguei a ser um pai de santo. Eu conheci tantos pais de santo que Jesus resgatou. Cadê eles? Cadê o valor que eles deram ao sangue de Cristo e às ações de Jesus Cristo? Cadê o envolvimento?
Onde estão os resgatados da magia negra? Onde estão os resgatados há anos atrás da Umbanda, da Quimbanda? Aonde estão os padres resgatados dos laços do catolicismo? Cadê eles? Desde que eu me converti, eu ouço falar em conversão de macumbeiro, de católico, de toda a linha de espírita e umbanda. Desde que eu me converti, eu ouço falar nisso, mas cadê eles? Que eu nunca vi nenhum deles se levantar para manifestar o poder de Deus. Por quê? Porque não estão valorizando o que Deus fez. Isso pode ter uma síndrome maligna rodando aí pelas igrejas. Uma vez eu estava conversando com um jovem e ele estava contando para mim que na igreja dele teve um homem que tinha sido homossexual e essas bestialidades todas que um ser humano faz quando é possuído pelo diabo, e o camarada estava falando com poder, com autoridade, estava orando com poder, com autoridade. Aí o jovem disse assim para mim: para uma pessoa ser usada pelo poder de Deus, ela tem mesmo que ter pertencido ao submundo, né? Eu disse assim: negativo, jamais. Jesus chama santos para a sua obra, e quando o camarada é pecador, ele primeiro o transforma num santo, para depois chamar para a obra. Então Jesus não chama homossexual nem ex-homossexual, Jesus não chama ex-católico, ex-prostituta, não é isso que Jesus chama. Jesus só chama servos. Entende isso, irmão, que eu estou te falando? Jesus só chama servos, ou seja, não interessa o que você foi, interessa o que você é. Se você é um servo, você pode ter sido o que for, ou espírita, ou católica, ou da maçonaria, ou qualquer outra podridão espiritual que tem por aí. O que faz a diferença é o que você considera da obra de Deus realizada na sua vida. De novo, vamos falar uma coisa que eu já falei mais 10 vezes. Nessa hora, olha lá a hora, 9h08. Nesse momento tem pessoas se preparando com o seu alguidar, a sua farofa, a sua galinha, a sua pipoca, e daqui a pouco, quando der 11h, meia-noite, para você que vai para lugar distante, vai passar na porta de cemitério, você vai ver pessoas ali escravizadas, arriando os seus trabalhos, inúteis, com as suas roupas ridículas, brancas, arrastando no chão. Sabe o que você tem que olhar para aquilo ali e dizer: meu irmão, poderia ser eu. E você tem que valorizar isso. Eu valorizo Jesus ter entrado na minha vida antes que eu me aprofundasse mais ainda nas trevas. Eu valorizo isso. Eu poderia ter sido um homossexual, graças a Deus eu não passei por essa aberração. Eu poderia ter sido um assaltante, poderia ter sido crivado de bala, poderia ter estado em CTIs para escapar por um fio. Graças a Deus nada disso aconteceu. Quando o diabo me cantou a pedra que ia me levar às águas profundas, quando eu ia me envolver mais para se tornar pai de santo, me envolver em toda aquela podridão que nós sabemos que a Umbanda, a Quimbanda proporciona, naquela mesma semana Jesus Cristo entrou na minha vida. E eu valorizo isso, meu irmão, como se tivesse acontecido hoje pela manhã. Isso é vivo em mim. Jesus Cristo não deixou eu descer às profundezas de Satanás, me resgatou antes. Então ele não precisa de quem foi lixo, ele precisa sempre de santos. Essa é a visão de Deus. Então, se você valorizar as coisas que Deus tem realizado na sua vida, meu irmão, você vai despontar sempre. Jesus contou uma parábola. Simão, vem cá, um outro Simão, não é Pedro não, né? Um homem devia 5 denários, e o outro devia, não lembro quantos, 20 denários. Simão, ambos foram perdoados, o que devia 5 e o que devia 20. Quem você supõe, Simão, que vai amar mais ao Senhor que o perdoou? Aí Simão falou assim: eu suponho que foi o que devia 20, ele vai amar mais. Jesus falou assim: você está correto.
Irmão, e eu digo para você, esqueça se você devia 20, 200 ou 1. Valoriza que o sangue de Cristo foi derramado por você, para você ser o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Não duvide das ações de Deus, se entrega. É isso que você tem que fazer. Tanta gente desceu às profundezas de Satanás, bateu cabeça, comeu cadáver, dormiu em catacumba. Eu não fiz nada disso. Mas muitos que foram resgatados de dentro das catacumbas, hoje não dão a vida por Jesus Cristo como eu pretendo dar. Então a diferença não é o que Deus fez, a diferença é o que você compreende do que Ele fez na tua vida. A diferença é como você entende a ação dEle, como você retribui, como você considera isso. Muita gente não entende que poderia estar nesse momento botando despacho lá nas ondas do mar e não valoriza o reino de Deus, não valoriza o que o sangue de Cristo fez. Irmão, sabe o que é você levantar os olhos para os altos e dizer assim: caramba, eu nunca mais serei um escravo de Satanás? Sabe o que é você parar para Deus e dizer assim: Senhor, obrigado, porque tendo o Senhor para eu consultar, eu nunca mais serei enganado. Você valoriza isso? Maria Madalena, dela foi expulso 7 demônios, era uma prostituta e ela não se deu por vencida. Ela volta ao sepulcro e foi a primeira a receber a manifestação de Jesus. Ela foi lá contar, dessa vez ela foi contar, né? E eles ouvindo, o que eles fizeram? Não acreditaram. Aí segue, verso 12: depois disso manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam no caminho de Emaús, você lembra? Estavam a caminho para o campo, no caminho de Emaús, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. É brincadeira. Até quando nós vamos viver de brincadeira? Não dá, meu irmão. Deus quer fazer as suas obras, usa um monte de caminho, mas as pessoas só querem crer quando Deus se manifesta direto para eles. O tempo passa. No verso 14, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. O que Jesus fez? Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não darem crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Imagina, quando Jesus apareceu, se alguém não tinha vontade de chegar e dizer assim: Senhor, agora eu estou te vendo, eu creio. Ah, Senhor, muita gente falou, mas eu não dei crédito não, eu queria ver com os meus próprios olhos. Não podia dizer isso, porque ia receber uma chicotada muito pior, porque aqui Jesus os censurou, porque não deram crédito aos que já o tinham visto ressuscitado. E por que Jesus os censurou? Porque eles já tinham a informação de que Jesus Cristo ressuscitaria dos mortos e voltaria a estar com eles lá na Galileia. Então, irmão, você tem informações preciosas dentro de você, mas o que você faz com elas? Isso é que faz a diferença. Porque os discípulos têm informação, né? De que Jesus ia ressuscitar, mas o que eles fizeram com essas informações? Descredibilizaram totalmente. E tem mais, hein? Não foi nenhum pregador que disse para eles, não. Saiu dos lábios do próprio Senhor Jesus. Aqueles que eles viram chegar diante do túmulo de Lázaro depois de 4 dias e dizer: Lázaro, sai para fora. Aqueles que eles viram parar o caixão na cidade de Naim e dizer: menino, levanta. Aqueles que eles viram no monte da transfiguração se transfigurar e aparecer Moisés e Elias falando com ele e a voz do Senhor. Aqueles que eles entraram numa casa junto com ele e ouviram Jesus dizer: menina, eu te digo, talita cumi. E a menina levantou e ele deu a ela de comer. Foi esse que eles não credibilizaram. Se pessoas não credibilizaram o próprio Deus, irmão, não se entristeça quando você pregar e alguém te chamar de maluco. Está tudo no script. Está tudo no esquema.
Se homens que andaram com Jesus não deram crédito a ele, porque aqui ele diz, apareceu aos 11, mas censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então, meu irmão, a questão, o que eu vejo nesse cenário aqui, para nós concluirmos, é que todos nós recebemos um alimento, mas a diferença é do que cada um de nós faz com esse alimento. É como num self-service, né? Lá está um monte de coisa, tem carne, tudo que é tipo de carne, tem cereais, tem legumes, mas você chega e diz assim, não, isso aqui serve para mim, essa carninha serve para mim, aquele legume serve, aquilo resto tudo ali, eu não quero nada daquilo ali. Às vezes o evangelho é comparado a um self-service. Jesus vem e nos serve coisas mais leves e mais pesadas para o nosso estômago. E nós, às vezes, não queremos digerir as coisas mais pesadas. A gente pega aquelas coisinhas mais leves. Sabe? Não, isso aqui é uma boa palavra, mas essa daqui, não, essa palavra é muito pesada, não dou crédito isso assim, não. O pastor deve estar maluco falar um negócio desse. E às vezes, quando as pessoas chamam homens de maluco ou de loucos, acabam chamando o próprio Deus. Porque aqui, o anjo disse assim, vai lá e diz para os discípulos e para Pedro, né? Depois diz para Maria Madalena, vai lá e diz aos meus discípulos. A mulher foi lá, olha, Jesus apareceu para mim e Jesus mandou dizer que ele vive, vamos para tal lugar que ele vai nos encontrar. Não, tu é mentirosa, a notícia que você traz é mentirosa, ou seja, Deus é mentiroso. Aí Jesus lançou em rosto a incredulidade deles, censurou-lhes a dureza do coração. Então, concluímos assim, Deus tem dado comidas a todos nós, mas cada um tem o livre-arbítrio para escolher do que vamos nos alimentar. Às vezes a mensagem é muito forte, morrer por Cristo, não, essa não serve para mim, eu vou pensar em outras coisas. Preparar os meus filhos para dar a vida por Jesus Cristo, não, é uma mensagem muito pesada, isso não é coisa de igreja não, isso é coisa de grupo revolucionário. Não é? Muitas vezes uma mensagem dessa não é pesada. Eu preparar os meus filhos para morrer pelo evangelho? Não, que coisa maluca. Esse tempo de morrer pelo evangelho já acabou, isso foi para aquele tempo. Mas a Bíblia diz para os que estão debaixo do altar de Deus, né, o Senhor diz, aquietai-vos, acalmai, até que se complete o número dos vossos conservos. Amém, irmão? E até aqui então, nos tem ajudado, Senhor.